Sejam todos bem-vindos a mais uma TPC dos anos iniciais. Muito bom dia a todos, professores, coordenadores, colegas do Núcleo Pedagógico Educacional. É um prazer tê-los conosco em mais uma TPC dos anos iniciais do EMAI hoje, né, iniciando agora. E gostaríamos de iniciar a TPC passando algumas informações que são necessárias para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Então, teremos aqui a nossa TPC de hoje, como foi mencionado, né? Temos a professora Amanda Sampaio, que é a nossa PCNP dos anos iniciais, e aqui o professor Kleber, né? No caso eu, tecnologia, dando um apoio aqui na parte de transmissão, tentando ajudar da melhor maneira possível, e outras coisas que tiver ao nosso alcance. E gostaríamos também de pedir a palavra nesse momento, primeiramente para a nossa PCNP Amanda, para dar um bom dia a todos, e depois a nossa diretora do Núcleo Pedagógico, Iraneia Loyola. Por favor, professora Amanda. Bom dia, caros colegas. Um prazer, mais uma vez, estarmos juntos nesta manhã para estudarmos mais um pouquinho, né, sobre um conceito aí que conversamos sobre o último EMAI, e mais uma vez espero contribuir com vocês na nossa jornada aqui, de nossa formação continuada, tá bom? Bom dia a todos. Passo a palavra. Obrigado, professora Amanda. Agora vamos passar a palavra para a nossa diretora do Núcleo Pedagógico, para dar um bom dia a todos nós, professora Iraneia Loyola. Por favor, professora. Bom dia a todos, bom dia professores, coordenadores que estão aí conosco. Então nós estamos aqui iniciando mais uma TPC dos anos iniciais, aqui com a professora Amanda, sabendo que hoje nós vamos aprender muito, como sempre. É sempre uma troca de experiência, é sempre um momento de nós refletirmos sobre as questões pedagógicas, em especial em relação aos anos iniciais, e sairmos daqui mais fortalecidos intelectualmente e muitas vezes não, sempre emocionalmente, porque nós precisamos desse momento de troca, ainda que seja à distância. Então, bom dia de trabalho a todos, passo a palavra. Obrigado, professora Iraneia. Obrigado, Amanda, também pelas palavras. Então, dando continuidade à nossa ATPC, gostaríamos de passar aquelas orientações que são essenciais para que tudo transcorra da melhor maneira possível, que algumas explanações referentes às câmeras, os microfones, da importância de deixar desligados quando alguém estiver comentando, participando, né? E sempre importante escrever as dúvidas no chat se tiver algum problema técnico referente ao áudio. Então pode escrever no chat que estaremos acompanhando aqui as dúvidas de todos vocês pelo chat. Dando continuidade aqui a ambientação do Microsoft Teams pelo computador, que alguns acompanham pelo computador, outros pelos celulares, e diariamente o Teams ele vem passando por atualizações e de vez em quando muda, então estaremos sempre passando essas atualizações para os professores. Lembrando da importância de escrever no chat, se for o caso, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, uma sugestão, alguma crítica, sintam-se à vontade. A questão de deixar o microfone desligado é importantíssimo enquanto alguém estiver comentando, passando as orientações, e a câmera também. Aí, para pedir a palavra, quando tivermos a oportunidade de interação, lembrando que no Teams vocês podem pedir a palavra quando quiserem, se tiver alguma dúvida durante a explanação das explicações. Então, podem pedir a palavra a qualquer momento. E ligar e desligar a câmera, como mostramos, e para sair na reunião no final, que é importantíssimo que todos, quando terminarem a TPC, clicar no telefoninho aí no vermelho para poder encerrar a sua participação na TPC. E aqui a ambientação pelo celular muda um pouquinho, porém, se você quiser pedir a palavra, você tem que apertar os 3 pontinhos e levantar a mãozinha, e vai aparecer a mãozinha para vocês poderem pedir a palavra e desligar o microfone e a câmera.
A nossa dirigente regional de ensino, infelizmente, ela não poderá participar, ela está numa reunião de dirigentes, então não poderá estar conosco. E temos aqui os objetivos da nossa ATPC de hoje. Quais são os objetivos? Retomar os conceitos, o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais, e também analisar exemplos do contexto social. Também iremos conhecer no Aprender Sempre, no volume 2 do 5º ano, como estão organizadas as aulas envolvendo o conceito de números racionais e fração. Iremos apreciar situações de aprendizagem, atividades e jogos também que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. E apreciar o capítulo 4 do livro, A Matemática em Sala de Aula, para o aprofundamento do tema. A pauta do dia, sempre lembrando que a nossa pauta, a nossa TPC está baseada na resolução SE de 72 de 16 de 12 de 2019 e a resolução da SEDUC de 18 de março de 2020. Tivemos o acolhimento, as boas-vindas, com as palavras da nossa PCNP Amanda, da diretora do núcleo, professora Iraneia. Tivemos os combinados e as ambientações do time. Vocês são muito atentos, os professores são bem atentos a isso, né? Sempre levantando a mão, participando quando precisam. Teremos uma leitura inicial, o pirulito do pato, retomada sobre o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais, currículo paulista, as habilidades essenciais do 3º, 4º e 5º ano, jogo, corrida das frações, situação de aprendizagem, né? Um artigo relacionado à diretoria de Araraquara, frações equivalentes da professora Ângela, um vídeo que será passado pelo canal do YouTube, e o livro A Matemática da Sala de Aula do capítulo 4. E no final, as considerações finais com a participação, se desejarem, de todos. Agora, passando a palavra para a professora Amanda. Por favor, professora Amanda. Então, vamos lá, pessoal. A nossa leitura inicial de hoje é um livro paradidático. Esse é o autor, nosso querido aí, Nilson José Machado. Coloquei um pouquinho aí da biografia dele. Quando eu estava cursando, né, a pedagogia no último ano aí da minha faculdade, um grupo de estudos que fizemos, nós participamos de um simpósio, de uma mesa redonda na USP, e viemos para essa mesa redonda e ele estava presidindo. Então, eu tive o prazer de conhecê-lo lá no ano de 2006. Tive o prazer de conhecer essa grande pessoa aí, pessoalmente, tá bom? Então, tá aí um pouquinho da biografia dele, tá o endereço, né, para quem quiser conhecer aí um pouquinho mais, e depois a gente vai compartilhar com vocês aí esse material também, tá bom? Então, vamos dar início aí à nossa leitura inicial, o pirulito do pato. Você pode compartilhar a tela, por favor, Kleber? É o artigo que você mandou, correto? O link está embaixo do Isso, só um livro. Tá. Tá abrindo, tá? Só um momentinho. O pirulito do pato, Nilson José Machado. O pato Dino levou um pito por causa de um pirulito. Um pirulito e 2 patinhos, a mamãe pata disse mansinho: Lino e Dino, venham aqui. O pirulito vão repartir. O pato Dino, que fez então, deu o palito para o seu irmão. Disse a mãe pata: seu Vivaldino, não é assim. Pobre do Lino, divida ao meio sem truque algum, uma metade para cada um.
Dino já ia até cortando, quando outra pata veio chegando. Era uma amiga da mamãe pata, chamada Choca, nada acordada. E trouxe o filho, que bem chatinho falou, eu quero um pedacinho. A mamãe pata disse a sorrir, pois em 3 partes vou repartir. Tudo igualzinho, sem truque algum, peguem 1/3 para cada um. Já estava tudo acertadinho quando chegou o patozinho. O pato chato, filho da Choca, disse, em meu terço ninguém mais toca. O patolino, que é amigão do patozinho, falou então, não faz mal não, deixem comigo, divido o meu com meu amigo. Cortando ao meio seu pedaço, deu logo auzinho, ganhando um abraço. Todos ganharam seu pedacinho, Lino e Dino e os amiguinhos. Vocês prestaram muita atenção em toda a história? Contem então, do que foi dito, quantos patinhos chuparam partes do pirulito? Todos ganharam partes iguais? Se não, respondam, quem ganhou mais? Agora uma para encerrar, essa é difícil de acertar. E o patozinho, quanto levou? 1/3, 1/4, 1/5 ou... Quem é que sabe dar a resposta? Alguém? Duvido. Faça uma aposta. Dou uma pista e com capricho. Onde é que a gente coloca o lixo? Onde? Em um cesto? Quem respondeu? É isto, um cestozinho comeu. Dividindo o inteiro em partes iguais. 2 partes, metade, metade. 3 partes, 1/3, 1/3, 1/3. 4 partes, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 5 partes, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Em 6 partes, um cesto, aquele do de lixo, né? Um cesto, um cesto, um cesto, um cesto, um cesto, um cesto. O pato Dino e o pato Chato ganharam 1/3 do pirulito cada um. O pato Lino dividiu sua parte com um patozinho. Para descobrir que parte coube ao patozinho e ao pato Lino, observe o desenho abaixo. Chato, Dino, Zinho e Lino. Então tem aqui, gente, essa última parte do livro, né? Essa aqui é a última página. E o desenho aí para ilustrar. Vemos aqui a coleção, né? O São José Machado, ele escreveu outros textos, outros livros, e essa coleção chama Histórias de Contar. Tá? A indicação dele é a partir de 6 anos, mas como o nosso tema hoje é sobre fração, né? É sobre os números racionais, então eu escolhi para estarmos fazendo essa leitura, né? Mais uma contribuição aí da literatura para o ensino desse conceito aí na matemática, tá bom? Pode passar, Kleber, por favor? Próximo slide. Próximo. Temos aqui, gente, vamos fazer uma breve retomada sobre esses 3 conjuntos que estão bem envolvidos no nosso EMAI, das habilidades que vamos repassar aqui também, eles vão falar um pouquinho sobre eles. Então, nunca é demais a gente refrescar aí um pouquinho a nossa memória, né? Tratando aí da nossa formação continuada, tá bom? Você já ouviu falar dos números naturais? Eles são utilizados a todo momento em nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos. Quer ver só? Pense nas respostas para as seguintes perguntas. Quantos anos você tem? Qual é o seu número de telefone? Quantos títulos o Brasil ganhou na Copa do Mundo? Para todas essas perguntas, precisamos dos números naturais para expressar a resposta. Os números naturais são utilizados em uma contagem para estabelecer uma ordem, um código ou fazer uma medida. Bom, então, só para a gente retomar, deixei também aí a referência, a fonte da onde eu tirei, e se vocês acharem interessante como está uma linguagem, né? Pensando na linguagem que nós estamos trabalhando aqui, que somos todos adultos, estamos numa formação, mas também pensando se nós estamos dando para vocês um subsídio para aprofundar esse tema, também é um slide que pode ser trabalhado aí para os alunos também, trabalhado com os alunos, tá bom?
Pode passar, Kleber, por favor? Próximo slide. Continuando aqui. Pode passar o slide para mim, Kleber, por favor? Eu acho que ele não chegou, é para você. Deixa eu ver. Vou voltar. Aí, agora sim. Então, aqui, gente, é uma retomada dos números racionais também, tá? São aqueles que podemos escrever na forma de fração, então é uma relação muito íntima dos números racionais com fração, tá? Entre números inteiros, que também vamos retomá-lo no próximo slide aí, com o denominador diferente de zero. Então, temos aqui alguns exemplos de números racionais, 0,05, que é um decimal exato, que pode ser obtido pela divisão entre 5 e 100, ou seja, também pode ser escrito com 5 centavos. 43 e 12, números inteiros que podem ser escritos aí como 43, 12. E dízima periódica também, que podem ser escritas com o resultado da divisão, 1 em 3, então 1/3. Então, aqui a fração representa uma razão entre duas grandezas, isto é, uma comparação entre medidas do mesmo tipo. Assim, com os números racionais, podemos medir e resolver problemas de proporcionalidade, porcentagem e probabilidade, por exemplo. Bom, então escolhi aí essas duas imagens, e são as que mais representam, né? São o contexto aí do nosso dia a dia. A imagem da pizza dividida aí em 8 avos, né? E o chocolate também, tá bom? Podemos passar, Kleber? Chegou, Amanda? Sim, está aqui para mim na tela. Então, temos aqui uma retomada também do conjunto de números inteiros. Surgiu devido à necessidade da ampliação desse conjunto dos números naturais, incluindo-se neles os números negativos. Então, os números inteiros podem ser representados na reta, possuindo sucessor e antecessor bem definidos. A ideia do número natural sempre possui um oposto, né, que é igual a esse número, só que negativo. Tá? Então, por isso que aí surgiu a necessidade do conjunto dos números inteiros, né? E qual que é a conceito dos números inteiros? Que todo número positivo, ele tem um oposto ou simétrico, que está na mesma distância do zero na reta numerada, tá bom? Então, eu coloquei aí 2 exemplos, né? Quando a gente fala de temperatura, de clima, relacionado ao clima, né? Tem essa imagem, essa reportagem também, que é uma cidade aí em Santa Catarina, quando a temperatura está abaixo de zero, né? O que acontece quando acontecem as geadas, né? Em algumas situações, em algumas cidades que chegam até a nevar. E aqui a gente tem um texto instrucional, né? Sobre a temperatura aí de uma geladeira e também de um freezer, tá bom? Então, assim, só para contextualizar como que esses 3 conjuntos de números aparecem no nosso dia a dia, né? E muitas vezes dentro da nossa própria casa. A geladeira é um eletrodoméstico que a maioria, né, dos nossos alunos tem dentro de casa, então é possível também explorar, né, esse conceito aí dos números inteiros, usando aí essa etiqueta que tem no refrigerador ou no freezer. Tudo bem? Podemos passar para o próximo, Kleber, por favor? Então, vamos lá, gente. Eu peguei novamente as habilidades essenciais do currículo paulista, que contemplam aí o material do Aprender Sempre e algumas também do EMAI, né? Mas as habilidades essenciais, elas estão contempladas aí no material do Aprender Sempre. Aqui a gente tem uma habilidade do segundo bimestre, do 3º ano, mas eu queria só enfatizar que o conceito de número racional e fração, o conceito, ele começa a aparecer para a gente no 3º ano, tá? Então, quando a gente pega essa habilidade aqui, ó, associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10, as ideias de metade, terça, quarta, quinta e 10ª partes, tá? E o objeto de conhecimento é significado de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, 10ª parte. Então, assim, o conceito de fração, ele começa a aparecer no segundo bimestre do 3º ano, tá? Nas habilidades do currículo paulista, que está no EMAI, e essa aqui das habilidades essenciais também, que está aí no segundo bimestre. Bem? Podemos passar, Kleber, para o próximo slide, por favor?
Já no quarto ano, o conceito de números racionais, ele já começa a aparecer para a gente no primeiro bimestre, tá? Então, no primeiro e no segundo bimestre, a gente tem essas 3 habilidades como essenciais, e elas também aparecem no material do EMAI, tá? E agora também, como a gente está no segundo bimestre, volume 2 do Aprender Sempre, a gente se depara com essas habilidades também, tá? Então, aqui a gente tem 3 habilidades. Ler números racionais principais, né? Do primeiro bimestre do quarto ano. Ler números racionais, reconhecer as frações, associar o consciente a uma divisão com resto zero. Então, tudo voltado aí às frações unitárias mais usuais, ou seja, de uso frequente dentro aí da nossa sociedade, tá bom? Elas já começam a aparecer aqui de forma mais articulada na unidade temática dos números, no primeiro bimestre aqui do quarto ano. Bom, pode passar para o próximo, Kleber, por favor. No terceiro e quarto bimestre do quarto ano, também aparece fortemente essas 3 habilidades, tanto no Aprender Sempre, volume 2, no volume 3 também, como vocês vão ver daqui a pouquinho, que vai começar o volume 3 hoje, na formação de vocês, o TPC da EFAP, vai ser trabalhado um pouquinho já da matemática, apresentando um pouquinho aí qual a ideia fundamental que vai ser trabalhada aí no volume 3 do Aprender Sempre, que depois quando nós retornarmos aí para o segundo semestre, acreditamos que já esteja disponível para trabalhar com os alunos, tá bom? Então, assim, vai ser falado um pouquinho hoje também na TPC da EFAP, tá? Mas aqui temos também essas 4 habilidades que aparecem já no terceiro e quarto bimestre do quarto ano, tá bom? Então, assim, ó, olha lá o objeto de conhecimento: números racionais, frações unitárias mais usuais, pois números racionais, frações unitárias mais usuais, números racionais, representação decimal para escrever valores do sistema monetário brasileiro. Então, aqui no quarto ano, nós começamos a perceber a relação dos números racionais com a representação decimal, envolvendo aí a reta numérica, que fica mais fácil de um aluno compreender, tá bom? E números racionais, relações entre representação fracionária e decimal. Nós vamos ver alguns exemplos aqui hoje também. Tudo bem? Pode passar, Kleber? Por favor. Então, vamos lá. Retomando essa representação decimal, que vem falando a fração, tem aqui o desenho da reta numérica, e quando a gente pega esse outro exemplo aqui de moedas de 10 centavos para moeda de R$1, eu acho que fica bem evidente essa questão da 10ª parte de um todo, né? Falando aí de fração, mas com uma coisa mais concreta para os nossos alunos, que é o nosso dinheiro, né? O nosso sistema monetário e o nosso real, tá bom? Então, ó, você sabe o que frações e números decimais têm em comum? Por exemplo, o que tem em comum 1/10 e 0,1? Ambas representam 1/10 de um todo. Então, tem aí a forma fracionária de ser representada, né? 1 dividido por 10 avos, todo dividido em 10 partes iguais. Então, temos aí a reta numérica, em forma decimal, e o exemplo abaixo aí, que eu peguei separadamente para visualizarmos, né? Então, se a gente tem 10 centavos de R$1, então a gente tem uma parte de um todo de 10, dividido em 10 partes iguais. Então, esse exemplo também, ele evidencia bastante para nos ajudar também, né? A fração, quando eu propus para vocês no último EMAI, para que nós possamos dar uma aprofundada nesse tema, neste EMAI, se tiver necessidade, ainda for algumas coisas hoje, quando a gente terminar, nós podemos fazer o próximo EMAI com outros exemplos e aprofundar ainda mais, porque é um tema também que, para mim, eu tive que revisitar, né, muitos materiais para hoje estar aqui com vocês e estarmos socializando esse material e aprofundar um pouquinho mais, né? Então, é um tema realmente que parece que é trabalhado só na escola, mas que no dia a dia a gente não vê assim com tanta visibilidade o contexto de fração e dos números racionais, né? E quando a gente volta para o sistema monetário, a gente consegue visualizar isso de forma mais concreta, tanto para a gente quanto aí para os nossos alunos também. Tá bom? Pode passar, Kleber? Vamos lá, gente. Indo para o quinto ano, aí aqui a gente tem um nó
muito maior, porque do quinto para o sexto, né, quando terminamos aí, fechamos o ciclo dos anos iniciais, Fundo 1 e vamos para o Fundo 2, o primeiro bimestre do sexto ano, ele vem com esse conceito muito forte, né? Então, o quinto ano, analisando o material do EMAI, analisando o material do Aprender Sempre, volume 2, fica evidente, né, e nós vamos socializar isso aqui nessa nossa formação, que os números racionais e fração é o carro-chefe do quinto ano na unidade de temática números, tá bom? Então, a gente tem aí várias habilidades, e quando a gente pega o currículo paulista e clica nas habilidades essenciais, vem nessa roupagem alaranjada, né, que são as habilidades essenciais. E as habilidades curriculares para o quinto ano, ela está com uma página no azul, tá? Então, assim, para ficar mais evidente aqui a nossa fala, do que a gente está falando, tá? Então, nós estamos falando de habilidades essenciais do quinto ano, e aí nós vamos ver que mesmo nas essenciais, quanto nas habilidades curriculares que compõem o EMAI, o números racionais e fração, ela é o carro-chefe do quinto ano na unidade temática de números, tá? Então, aqui a gente tem habilidades como não somente identificar, mas identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, ler e escrever e ordenar números racionais de forma decimal. Então, lá no terceiro ano, ele começa a ler e entender, né? No quarto ano, ele começa a ler e representar. E aqui no quinto ano, esse conceito ele aparece muito aprofundado, tá bom? Então, assim, os objetos do conhecimento, ó, números racionais expressos na forma decimal, representação fracionária de números racionais, então fica muito evidente que esse é o carro-chefe aí do quinto ano. Pode passar, por favor, Kleber? Aqui no slide 18, continua as habilidades com o ato de reconhecer, comparar as regras do sistema de numeração decimal, como elas podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar esses décimos e centésimos com a representação do sistema monetário. De novo aqui, ó, reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas, a mesma habilidade, né? Só que aqui não está voltada especificamente para o sistema monetário. Também está estabelecendo relações de representação fracionária com um número racional qualquer, tá bom? Mais uma habilidade aqui, ler números racionais de uso frequente na representação fracionária. De novo, reconhecer as frações unitárias mais usuais, utilizando a reta numérica como um recurso. Pode passar, por favor, Kleber? Ainda em números na unidade temática, ó, resolver e elaborar situações de problema de adição e subtração com números naturais, que nós vimos lá no terceiro ou quarto slide, e com números racionais, cuja representação decimal seja finita. E aqui também ele usa nas atividades do EMAI a reta numérica aqui como recurso, tá bom? De novo, ó, resolver e elaborar. Então, não é só ler, não é só identificar. Ele tem que resolver e elaborar situações de problema de multiplicação e divisão, envolvendo os números naturais e os números racionais também. Então, assim, a unidade temática números, permeando aí pelas 4 operações, que envolve também o conceito de álgebra, mas utilizando a fração para essa resolução e elaboração de problemas também, tá bom? Pode passar, Kleber, por favor? Aqui também, ó, resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão, associar as representações 10%, 25%, 75%, aí quando volta um pouquinho para a porcentagem, né? E aí, quando começa a aparecer para a gente no quinto ano, a questão da porcentagem desvinculada do sistema monetário, mas também envolvendo em situações de compra, em situações de parcelamento, em situações de juros, que é bem forte aqui no quinto ano. Por isso que ele se torna o carro-chefe aí do quinto ano, tá bom? Comparar e ordenar números racionais positivos. E aí, quando a gente pensa em positivo, a gente pensa em negativo, que aí está incluso aqui o conjunto dos números inteiros. Por isso que eu achei pertinente a gente fazer essa retomada aí do conjunto dos números, tá bom?
e essa outra habilidade aqui que aparece, ó, ler e escrever e ordenar números racionais na forma decimal, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando como recursos a composição e decomposição e a reta numérica. Bom, então aqui, ó, são 10 habilidades essenciais na unidade de temática número envolvendo fração, isso no 5º ano. Tá? Então, assim, só para a gente conhecer, lá no primeiro EMAI que nós fizemos, né, a gente falou um pouquinho do 2º ano, no EMAI passado a gente falou também do 3º e do 4º, e hoje nós estamos, o foco é aqui no 5º ano, tá bom? Para a gente perceber como que está evidente essa questão de ser o carro-chefe aqui do 5º ano, o conceito de números racionais e fração. Tudo bem? Pode passar, Kleber, por favor, para o próximo slide. Então, vamos lá, gente. Aqui é uma situação de aprendizagem do 5º ano, volume 2, na sequência 2, aulas 4 e 5. E que leitura que a gente pode fazer desse material do Aprender Sempre do 5º ano? Eu coloquei aqui do ladinho para vocês, ó, nesses retângulos aqui verdes, nessa moldurinha. Vamos se atentar um pouquinho para ele, para a gente entender como que o material do Aprender Sempre ele foi organizado, né? Então, só para fazer esse paralelo, nos EMAIs passado, eu foquei o EMAI, o material do EMAI, tá bom? E hoje eu estou focando um pouquinho no material do Aprender Sempre, para a gente entender como que está organizada essa estrutura. Então, o EMAI, ele está estruturado em unidades e em sequência de atividade. O Aprender Sempre, ele está organizado em aulas, tá? Então, a gente tem no volume 2 a sequência 1, a sequência 2 e a sequência 3, e cada uma dessas sequências, elas estão organizadas em 10 aulas. Então, se a gente pegar a sequência 1, as aulas 8, 9 e 10, ela está trabalhando números racionais, fração, relação decimal e fração. Sequência 2, temos 10 aulas de matemática, mais 3 aulas, a 4, a 5 e a 7, ela está destinada também para esse aprofundamento, números racionais, fração e resolução de problemas. Aqui começa na sequência 2, tá? E na sequência 3, que aí nós vamos conversar um pouquinho, né, as professoras aí, elas estão finalizando essa sequência didática 3 matemática, ainda está na 2. Onde está, né, esse andar da carruagem aqui com o Aprender Sempre, né? Onde que está, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá? E a sequência 3 também, ó, 10 aulas, e as aulas 6, 7 e 8 são específicas aí para trabalhar com o conceito de números racionais e fração. Então, que leitura a gente pode fazer desse Aprender Sempre 5º ano, volume 2? Que 1/3 das aulas de cada sequência é sobre fração. Então, se a gente voltar aqui para o nosso livro de hoje, né, o Pirulito do Pato, que ficou bem evidente ali o desenho do 1/3, né, é uma boa fatia, né, uma boa fatia do bolo, e um bom pedaço do pirulito aí que está falando aí sobre fração, tá bom? Então, só para a gente entender aí essa estrutura do Aprender Sempre, como ele está organizado. E aqui nessa aula, na 4 e 5, é bacana porque ele vem falando de uma situação de aprendizagem, né? Ele coloca um contexto, eles estão enfeitando a escola para um evento, e o professor comprou uma quantidade lá de balões, né? São 600 balões, e aí para cada parte que eles vão decorando, eles separam essa quantidade de balões, utilizando aí os números racionais, né? Só que também vem aqui, se a gente pega a parte do professor, ele tem um contexto disso antes, né? Um trabalho com tampinha, para a gente estar trabalhando isso. Aqui ele sugere com tampinha, mas pode ser com lápis de cor. Se ele tiver em casa, ele pode pegar os talheres da mãe para fazer essa contextualização prévia, né? Sobre o conceito aí de metade, de terça parte, quarta parte. Então, se eu pego 10 talheres, metade desses talheres, 1/3, né? Se eu estou falando, dando essa explicação para os meus alunos que estão no agrupamento de alunos, no remoto, e para aqueles que estão no presencial, eu não tenho tampinhas, como o Aprender Sempre aqui está indicando para ser trabalhado de forma prévia. Eu posso usar o próprio material do aluno, o lápis de cor, por exemplo, tá bom? Então, assim, ele vem na orientação do professor,
dando essa dica, né, para ser trabalhado esse contexto antes, para depois vir para essa atividade propriamente dita. Isso ainda falando de um quinto ano, né, não de um segundo, não de um quinto, lá na orientação do professor do Aprender Sempre, quinto ano, vem com essa orientação para esse trabalho prévio, tá? Então, aqui, ó, nessas aulas, as duas habilidades aqui que aparecem com o número racional, tá? Então, associar o quociente de uma divisão com o resto zero. Depois, reconhecer as frações unitárias mais usuais. Então, metade, terça parte, um quarto, um quinto e um décimo, tá bom? E a representação fracionária e a representação decimal também. Então, essa atividade, ela é bem bacana. Aí, depois desses 600 balões, que foi comprado aí pela diretora para enfeitar toda a escola, aí vem as situações aí para ir fazendo essas divisões, né? Um quarto dos balões será utilizado para fazer um arco no portão de entrada. Quantos balões serão utilizados no C? Então, aqui na orientação do professor, está bem explicado isso, né? Para a gente estar passando isso para os alunos. Nessa atividade, os estudantes precisam encontrar a quarta parte do total de balões. Então, qual é a quarta parte de 600? Então, é uma divisão aí com o resto zero, né? Como está aqui na habilidade, para ir fazendo essa divisão. Tá? Então, só para vocês entenderem como que está apresentado esse contexto aqui no quinto ano, né? E como ele está bem dividido aqui com relação a esse conceito, mas na unidade temática de números, tá bom? Pode passar, Kleber, por favor, para o próximo slide. Nesta última atividade da aula 5, que está aqui, então, vem com essa problemática para os alunos, essa situação problema. O professor Guilherme observou que os estudantes gostaram de encontrar as quantidades de balões para decorar a escola e propôs, na aula de matemática, uma atividade para que eles localizassem algumas frações na reta numérica. Então, tá aí, né? Ele colocou aí algumas frações para os alunos indicarem na reta numérica, e na página seguinte vem, né, o desenho de menino e menina falando como que eles resolveram. Então, que habilidade que é essa daqui? Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-se ao resultado de uma divisão ou a ideia da parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, que nós vamos ver no aprofundamento aí do capítulo 4 do livro. O conceito aqui de metade, que a gente trabalha com os nossos alunos, e no EMAI aqui também do quinto ano, ele vem forte com a representação de quantidade usando os números racionais. Por exemplo, né, se a gente pegar a metade, aí 1/2, como eu coloquei aí, né, metade de 1, eu vou colocar aí no meio, entre o 0 e o 1, então eu estou representando a metade de 1 é meio, né? Só que o conceito de metade, eu posso usar a metade de qualquer número, de qualquer coisa, a metade, né? Não só a metade de 1 que é meio. Então, por exemplo, ó, se eu for, por exemplo, falar para vocês, qual que é a metade dessa régua, dessa reta numérica aqui, ó? A metade dela vai ser 1, e não meio, como é relacionado à quantidade, né, a representação simbólica. Então, no contexto assim da escola, a gente não usa essa roupagem no conceito de fração, mas no dia a dia a gente usa, né? Por exemplo, se eu tenho um pacote de bala e eu vou dividir metade para 2 pessoas, não vai ser meia bala, vai ser o pacote de bala. Então, essa representação da metade, a gente pode assim fazê-la de uma maneira mais ampla, e aqui estou falando do quinto ano também, porque eles têm esse conceito um pouco mais elaborado do concreto, tá bom? Então, assim, o conceito de metade aqui em 2 situações. No EMAI, no Aprender Sempre, desculpa, nessa atividade, trabalhando com 1 quarto, 2 quartos, 4 quartos aqui, está relacionado ao conceito de metade, partindo da representação decimal, meio. Mas em outro contexto, metade da régua não é mais lá o meio, passa a ser o 1, tá? Então, assim, esse conceito a gente pode aprofundar um pouquinho mais, até para a gente também, né? Se sentir um pouco mais segura de estar trabalhando com os alunos, essa questão da representação. Tudo bem? Pode passar, Cléber, por favor? Então, vamos lá. Ó. Fração é um conceito rodeado de dificuldades de compreensão, tanto para os professores quanto para os alunos. Por quê?
tá? Então, assim, mais uma vez esse livro, né, que deixo como indicação, e esse capítulo 4, ele vem falando desse aprofundamento, dessa pesquisa que foi feita por essas duas professoras numa escola, e o porquê delas estarem nessa pesquisa, nesse capítulo organizado pela Kátia Smolli, que vem trazer essa contribuição para a gente, e esse livro está no acervo do professor que veio para este ano, tá bom? Então, assim, fazer um trecho dessa leitura, né, com vocês hoje, se torna importante, deixo também, né, essa orientação para as professoras coordenadoras, de dar esse subsídio para vocês, né? Eu não sei a quantidade desse livro que chegou em cada escola, a gente pode ver aqui também, né, se tem para disponibilizar essa reserva técnica, mas é uma leitura que se faz necessária, tanto para o conceito passado, né, que é uma unidade temática que veio incorporar o currículo de matemática dos anos iniciais, e o de fração, que dá essa insegurança, né, assim, para todos nós, tá bom? Pode passar, Kleber, por favor? Aqui, gente, na página 90 deste livro, ele vem falando um pouquinho sobre essa questão da equivalência, e o ATPC de vocês hoje, na IFAP, vai falar um pouquinho também sobre essa lógica da equivalência, né, apresentando aí o volume 3 do Aprender Sempre, tá bom? Então, assim, como a formação dos PCs para os CNPs é uma semana antes dessa que acontecem com vocês daqui a pouco, então, assim, eu achei bacana também trazer esse trecho para vocês, para também, né, na continuação aí desse ATPC da IFAP, que vai trabalhar sobre esse conceito de equivalência, para ficar assim, né, mais fresquinho para vocês, tá? Então, assim, ó, vou ser breve, e assim, para que a gente possa aí depois no vídeo a gente ver esse conceito, tá bom? Então, salientamos que ao trabalhar os significados da fração dentro das situações, é importante tanto para o professor esteja atento, para que os raciocínios dos seus estudantes não fiquem circunscritos somente à percepção, quanto que os alunos se apropriem da lógica das frações, né? E volto a dizer aquele exemplo lá que eu dei para vocês. For metade de um, sempre vai ser o meio. Mas se for metade, eu trabalhar com a reta numérica, a metade pode ser qualquer número. Se eu colocar uma reta numérica de 10 centímetros, se eu colocar uma reta numérica de 15 centímetros, tá bom? Então, assim, para a gente dar essa condição para o aluno se apropriar da lógica, a gente tem que sair dessa margem segura do rio aí, né, de metade, e ele representar na reta só aí o meio, tá bom? Duas dessas lógicas são fundamentais, a lógica da equivalência e a lógica aí da ordenação. Então, a lógica da equivalência é aquela necessária para que o estudante identifique e entenda que a fração 1/2 equivale à fração 4/8. A identificação não é simples, porque até a apresentação das frações, o estudante vinha trabalhando dentro do conjunto dos números naturais, e nele essa lógica não tem validade. Por exemplo, dentro dos números naturais, o número 2, ele é maior que o 1. Já que nos números racionais, essa lógica ele fala que ele não tem validade. Por quê? Por que ele não tem validade? Por que é tão difícil o aluno compreender e fazer esse paralelo? Então, olha aqui, essa leitura, se a gente realmente mergulhar nela, a gente consegue entender isso. Ó, dentro do universo dos números naturais, o número 1, que é o numerador da primeira fração lá, 1/2, não equivale ao número 4. Não existe essa equivalência, né? Que é o numerador da segunda fração. Tampouco o número 2, que é o denominador da primeira fração, ó, 1/2, o denominador, o 2, não equivale ao número 8, que é o denominador da segunda fração. Porém, no campo dos números racionais, tanto o meio quanto 4/8 e meio são representações de um mesmo número. Então, a lógica da ordenação requer o entendimento de que a ordenação das frações não é necessariamente a mesma daquela usada no universo dos números naturais. Por isso que é importante a gente buscar esse aprofundamento, né? Esse refresco da memória, porque para entender os números racionais, os números naturais, os números inteiros, eles têm que estar muito bem incorporado em nós, tá bom? Na ordenação das frações, se tivermos numeradores iguais, quanto menor o numerador, que é o número de cima, maior a fração. Assim, ó, 1/2 é maior que 1/3, que por sua vez é maior que 1/4. Enquanto nos números naturais, 2 é menor que 3, que é menor que 4. Já na situação em que os denominadores da fração são formados por números de mesmo valor, quanto maior for o numerador, maior será a fração, como acontece com os números naturais.
Aí passa para mim o slide 25, Kleber, por favor. Para voltar, Amanda? Não, é nesse daí, nesse mesmo. Isso. Então, eu não vou fazer a leitura toda dele, gente, mas só assim, esse estudo, né, que foi realizado por essas duas professoras, como ele vem de encontro ao nosso currículo, porque aqui ele fala, ó, a fração costuma ser introduzida formalmente na escola a partir da segunda série, que é o nosso terceiro ano. E nós vimos essa evidência lá, né? O conceito de fração, de número racional, ele começa a aparecer no segundo bimestre aí do terceiro ano. Então, isso está evidenciado nesse livro. Por isso que ele vem somar aqui para a nossa formação continuada. Tá? Então, aqui ele cita da pesquisa, como que eles fizeram essa pesquisa, e aqui embaixo ele vem falando assim, ó, que esses pesquisadores nos chamam a atenção para o fato de que os alunos podem até apresentar algumas habilidades em manipular os números racionais, mas isso não significa necessariamente que eles tenham a compreensão clara deste conceito. Pode passar, Cléber, para o próximo, slide 26. Então, olha lá, com as frações, as aparências enganam. Às vezes, as crianças parecem ter uma compreensão completa das frações e ainda não as têm. Elas usam os termos fracionários certos, falam sobre frações coerentemente, resolvem alguns problemas fracionais, mas diversos aspectos cruciais das frações ainda lhe escapam. De fato, as aparências podem ser tão enganosas que é possível que alguns alunos passem pela escola sem dominar as dificuldades das frações, sem que ninguém perceba. Tá? Então, nós vamos... Pode passar, Kleber, por favor? Nós vamos assistir, gente, um vídeo, ele é quase 10 minutos, 10 minutos e pouquinho, mas até os 5 minutos e 47, ele vai, assim, trazer, né, de forma clara e concreta, e essa leitura que a gente acabou de realizar. Como que um meio, ele é equivalente a 4/8. Né? Então, assim, esse vídeo ele vem explicando isso de uma maneira assim, muito clara. Você pode compartilhar, Kleber, por favor, para a gente assistir? Sim, só um... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos frações equivalentes. Mas o que são frações equivalentes? Então vamos lá. Elas são dispostas aparentemente de formas diferentes, mas representam a mesma porção do todo. Como assim? Então vamos observar aqui as figuras que eu coloquei. Se nós observarmos aqui, o que nós temos? Nós temos um retângulo que está dividido em duas partes e uma está pintada. Então, a que está pintada, eu vou escrever aqui no numerador. E o total, que são as duas partes, eu vou escrever no denominador. Agora, vamos para esta segunda figura. Vamos observar aqui. Nós temos quantas partes iguais? 4. Quantas estão pintadas? 2. Então, vamos escrever 2, que são as duas que estão pintadas no numerador, e o total no denominador, que no caso são 4. Na terceira figura, quantas partes ao todo nós temos? 6. E quantas estão pintadas? 3. Então, a parte pintada vem aqui no numerador e o total vem no denominador. Agora, nesta quarta figura, quantas partes ao todo nós temos? 8. E quantas estão pintadas? 4. Então, nós vamos colocar o 4 aqui no numerador e o total no denominador. Porém, se nós observarmos, o que nós podemos perceber? Se eu tirar essa parte amarela daqui e colocar aqui, não vai ficar igual a essa figura? Vai. Se eu tirar, ó, vamos fazer isso para vocês verem. Vamos tirar aqui, olha. Tirando esta parte amarela daqui e colocando ela aqui, olha. O que acontece? Fica igual a essa. Vamos fazer a mesma coisa aqui? Se nós tirarmos esta parte daqui e colocarmos aqui, olha, o que acontece? Fica igual a essa. Se nós tirarmos estas duas partes daqui e colocarmos aqui, olha, o que acontece?
também vai ficar igual a essa. Então, o que nós podemos perceber? Que embora nós escrevemos de formas diferentes, elas irão representar a mesma porção do todo. Então, eu posso falar que 2/4 é igual a metade, que é 1/2. 3/6 é igual a metade, que é 1/2. E 4/8 também é igual a metade, que é 1/2. Mas como que eu chego 1/2 a 2/4? 1/2 a 3/6 e 1/2 a 4/8. Para nós obtermos frações equivalentes, basta nós multiplicarmos ou dividirmos tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, se nós colocarmos aqui, olha, 1/2 e multiplicarmos tanto o numerador quanto o denominador por 2, o que vai acontecer? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 2/4, que era exatamente o que nós tínhamos, né? Vou apagar aqui para voltar. Então, era exatamente o que nós tínhamos. 2/4. A mesma coisa aqui, olha. Se nós voltarmos o desenho para cá, nós temos, olha, 3/6, certo? Então, para nós transformarmos o meio em 3/6, basta nós multiplicarmos por 3, tanto o numerador quanto o denominador. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. A mesma coisa aqui, olha, se nós voltarmos à figura inicial, o que nós tínhamos? 4/8. E para nós transformarmos meio em 4/8, basta nós multiplicarmos tanto o numerador quanto o denominador por 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. E também podemos fazer o contrário. Para transformar 4/8 em meio, basta dividir o numerador e o denominador por 4. Ao dividir por 4, olha, 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2. A mesma coisa aqui, se nós dividirmos por 3, tanto o numerador quanto o denominador, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2, olha, 1/2. E aqui também, se nós dividirmos o numerador e o denominador por 2, também temos meio. Então, frações equivalentes são aquelas frações que aparentemente elas estão escritas de uma forma diferente, mas elas representam a mesma porção do todo. E agora nós vamos para alguns. Isso. Obrigada, Kleber, pela compartilhar a tela aí com a gente. Então, é isso, gente. Olha, a leitura que nós fizemos, né, desse trecho aí do capítulo 4 deste livro, ele é evidenciado nesse vídeo, né? Para a gente poder, primeiro, entender nós, para depois passarmos aí para os nossos alunos, né? Então, quando ele, novamente, ó, esse trechinho, pode voltar para mim, Kleber, por favor? Slide 24. Mais 2. Isso. De novo, eu estou no segundo parágrafo. Ó. A lógica da equivalência no 24. Mais um. Você voltou. É o slide 24, era o próximo. O próximo. Obrigada. A lógica da equivalência é aquela necessária para que o estudante identifique e entenda sobre fração equivalente, né? Então, assim, esse exemplo que está falando aqui na leitura é esse vídeo que nós compartilhamos, que depois nós vamos passar também o link aí para vocês, tá bom? O próximo slide, 28, pode passar, Kleber, por favor?
Essa atividade, gente, também foi um compartilhamento, né, que a PCNP da diretoria de Araraquara fez no grupo dos PCs, e para minha surpresa, né, quando foi compartilhado lá, mais outro vídeo que tiver um tempinho vou compartilhar aqui com vocês também, essa PCNP, ela é formadora da VUNESP na correção do SARESP, das avaliações externas, né? E aí, no ano de 2017, 2018, a convite dela, eu fui também lá para o centro de São Paulo, para a Mackenzie, para ajudar a corrigir aí o SARESP do terceiro ano. Então, foi uma honra também para mim ter participado dessa vivência e uma surpresa, né? Em saber as formações, como são importantes e como hoje, né, ela pode aí trazer também essa contribuição para a gente, tá bom? Então, aqui, o vídeo que nós assistimos agora é a parte de formação, né? O que eu, professor, preciso saber e dominar sobre isso, sobre fração, sobre número racional, para poder trabalhar com os meus alunos, tá? Então, esse próximo vídeo que nós vamos assistir é uma sugestão de atividade, que aí pode fazer com que vocês se inspirem para fazer outras, tá bom? Então, aí nós vamos compartilhar também esse vídeo, tem 1 minuto e 56, então ele é um pouquinho mais rápido, e o foco dele é para ser utilizado aí com os alunos. Bem? Podemos, Kleber? Essa é a corrida das frações. Para brincar, a gente precisa das nossas barrinhas de frações, que estão aqui dispostas já em ordem, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Um carrinho por grupo ou por participante, 2 dados. O dado que a gente chama de quem, que é o que diz em quantas partes o todo foi dividido, né? Aqui sobre 5, a gente vai usar essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse sobre 3, a gente usaria essa aqui, 1, 2, 3. E quanto, o dado quanto, que diz quantas dessas partes a gente vai caminhar. Ou a gente delimita um fim, ou a gente delimita a jogada. Cada carrinho vai ter 3 rodadas, por exemplo. Então, começa o primeiro carrinho jogando quem sobre 6. Então, é essa aqui que a gente vai usar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos desse pedacinho a gente vai caminhar? 4. Então, nós vamos caminhar 4 pedaços de 6. 4 sextos. 1, 2, 3, 4. Pronto, caminhou 4 cestos. Próximo jogo, mesmo procedimento. Jogo quem, saiu o terço, então é essa que a gente vai usar. 1, 2, 3. E quantos? Supomos aqui que seja o 6. 6 terços. Então ele vai caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o jogo continua até que alguém vença e caminhe mais. Então é isso, gente. Isso aqui é um jogo, né? Uma atividade prática que dá para ser realizada tanto no contexto remoto, né? Assim como uma organização prévia, de dar esse subsídio, né? O aluno não tem, de repente, se enviar em casa, dá para ser o molde de um dado, né? De um dado normal mesmo, convencional. No YouTube, no Google, a gente tem vários exemplos que aí dá para mandar o molde, né? Para o aluno, e aí ele pode recortar e tá fazendo em casa, né? Então, é uma atividade prática que dá para atender aí os 2 contextos, tanto o presencial quanto o remoto, tá bom? Então, eu gostaria de socializar mais um vídeo, podemos passar, Kleber, por favor? Slide 29. Essa daqui também, essa é a professora Sandra Dourado, a qual eu falei para vocês, ela é PCNP da diretoria de Araraquara, e ela é a formadora de avaliações externas em parceria aí com a VUNESP, tá? E aí ela foi para uma sala de aula, para uma escola lá da cidade, e fez, junto com a professora, esse vídeo aí. Só você fazer o que eu mandar. Tudo bem? Pode continuar, Kleber? Tenta de novo. Aparentemente. Para mim ainda está no slide 29, Kleber. Não estou vendo.
Então, Estou abrindo aqui o vídeo, só um momentinho. Tá. Eu gostaria de socializar também com vocês, né? Também falar que nós vamos disponibilizar. Nós vamos até 4h39 aí para evidenciar, né, uma situação de aprendizagem aí já em sala de aula, como que pode ser trabalhado esse contexto aí de frações equivalentes. Tá bom? Então, quando a gente dividiu essa folhinha no meio, o que aconteceu com ela? Virou meio. Mas ela também tem um inteiro aqui? Sim. Só tá dividido. Só está dividido. Então tá. Quando eu faço isso aqui, eu tenho meio aqui e meio aqui. E quando ela está inteira, tem um. Ok? Então vamos lá escrever meio em cada uma dessas partes. Pode ser rápido. Pode ser mais guarda. Você dobrou sua, todo mundo dobrando sua folhinha, certinho no meio. Tá bem? Ótimo. Agora, nós temos agora o quê? Uma folha branca que vocês vão dividir em 4 partes. Como é que eu divido em 4 partes? Dobrando duas vezes. Dobrando duas partes. Isso. Gabriel. Então, o Gabriel disse que é assim, né, Gabriel? Dobra aqui, no meio. E abre. O que aconteceu com a dobradura aqui? Então, você vai colocar um quarto. É assim que escreve, um quarto? 1/4, 1/4, não é isso? Então, que é aquele... Então, nós já dividimos. Nós tínhamos uma página inteira, uma folha inteira. Depois a gente foi para metade dela. E agora a gente está para 1/4, não é isso? Sim. Bacana. Seria 1/4 em cada um? Isso, 1/4 em cada um. Pronto, tá bem? Se eu pegar essa folha branca de vocês, que vocês dividiram em 4, vocês escreveram 1/4 em cada um lado, né? Sim. Agora, se eu olhar para ela lá atrás, que eu não escrevi nada ainda, eu tenho o que aqui? Um inteiro. Isso aqui eu tenho 1/4, mas eu tenho aqui o inteiro. Enquanto ela não perdeu um pedacinho dela, ela ainda é inteira. Não é isso? Tá? Agora, quantos pedacinhos tem esse aqui? 6. Dobrar 6 partes. Isso. Só que agora já está arriscado as 6 partes para vocês, tá? Para facilitar. Agora é só colocar o 6. Segura aí. Agora é só colocar o 6. Agora primeiro dobra. Olha aí. Tem aqui. Ele esticadinho, ele sem dobrar, ele é um inteiro. Ok. E quando vocês dobraram, cada partezinha dessa é o quê? Um sexto. Um sexto. O que vocês têm que fazer agora? Colocar um sexto em cada. Escreva um sexto aí. Agora, a tarjeta amarela, quantas partes ela tem? 10. Ela, sem dobrar, ela é o quê? Um inteiro. Que dobradinha, todos os pedacinhos? Um 10. Como é que eu escrevo 10? 1 sobre 10. Muito bom, 1/10. Ó, o inteiro está lá, ok? Que é a tarjeta verde. O meio. Quem é igual ao meio? Um quarto? 2 quartos. Olha lá, olha a tarjeta. Olha a tarjeta. Abra sua tarjeta que você vai visualizar. Isso, coloca verde, azul, branca, rosa e amarelo. Aí vai ficar fácil de vocês visualizarem do que a gente está falando aqui. Então é verde, azul, branca, rosa e amarela. Fala, querida. Eu não sei se eu estou correto, mas 2 quartos é equivalente a 1/2, por causa que se dividir por 2 vai dar o mesmo resultado. É isso mesmo. Se divide por 2, vai dar o mesmo resultado. Tá perfeito. É a mesma coisa que você pegar o 4/8. Ok? Que é a mesma coisa que 2 quartos.
Então são escritas diferentes, né? Tá vendo? Qual é o seu nome mesmo? Ana Luísa. Ótimo. Ó, gente, esse vídeo vai até 5h11, né? Mas reservei aí até esse pedacinho, que era o que eu gostaria de evidenciar com vocês, né? É uma situação de aprendizagem aí do 5º ano, e não sei se deu para todo mundo ouvir com clareza, né? Mas essa aluninha, ela pede a palavra e fala: professora, não sei se eu estou certa, mas se eu dividir 2/4 por 2, também vai ser 1/2. E aí ela chega no conceito da equivalência por si só, por meio dessa atividade, né? Então, eu assim, achei muito bacana, né, para trazer esse vídeo para socializar com vocês. A importância da atividade prática, né, e da contextualização. Então, a gente tem aí o jogo Corrida das Frações, né, e essa atividade que é feita aí com tiras de papel. No próximo slide, pode passar, Kleber, por favor? O material que ela usou, que a professora Sandra usa para essa atividade, é essa folha aqui, né? Que eu também vou disponibilizar para vocês já no arquivo de Word, justamente para fazer com essas tiras uma folha de sulfite com os alunos, né? E fazendo essas divisões para depois fazer o jogo Corrida das Frações, se quiser, ou mesmo só essa atividade aí do EMAI do 5º ano, a qual ela está exemplificando no vídeo, tá bom? Então, assim, esse foi o material utilizado, tanto na Corrida das Frações, como eu coloquei aqui, tá? E nessa situação de aprendizagem com a professora Sandra Dourado. Como a gente ainda tem uns minutinhos, Sérgio ou Kleber, por favor, eu coloquei o link, né, desse vídeo aqui também com elas, eu gostaria de socializar. É uma outra forma de estar trabalhando fração, agora com pratinhos descartáveis também, né? Mais um recurso que eu gostaria de socializar com vocês, para a gente fazer. Eu fiz aqui, né, na diretoria, tinha uns pratinhos descartáveis aqui, e eu fiz para ver se realmente dava certo a questão da emenda dos pratos, né? E aí deu super certo. É esse link, Kleber, por favor, que está abaixo do pratinho. Só um momentinho, Amanda, deixa eu voltar. Es el proyecto de las fracciones. Aquí tenemos este platito. Vean, ustedes es que todavía me estaban hablando, todavía no les tocaba ver fracciones, pero sí saben, digamos, que cuando yo pongo aquí este plato, esta es una mitad y esta es la otra, ¿verdad? Que sería 1/2 y 1/2. ¿Cómo hago para que esto me funcione? Tan fácil, vean cómo se mueve. Yo puedo, para los que tienen niños más grandes, puedo ver cualquier tamaño que yo desee. Vean qué vacilón, ¿verdad? Aquí tengo explicado en cuartos. También lo puedo hacer con 2 platitos blancos, sencillitos. Ahí tengo un cuarto, lo muevo un poquito, ya se me va a desaparecer. Aquí tengo, ¿cuántos cuartos hay aquí? 1 y otro serían 2 cuartos, sí, que es igual a 1 mitad. Vean que este proyecto es muy didáctico para cuando toque entender y aprender lo que son las fracciones. Ahora bien, ¿cómo hago este truquito del plato? Vean qué sencillo. Aquí traje un paquetico de platos, pero no vamos a usar tantos. Aquí tengo, para que sea más interesante, una imagen de una pizza. Y entonces lo que hacemos es pegar la pizza. Aquí ya la tengo una previamente pegada. Entonces vean, sosténgame la pizza. Y Gwendolyn este blanco. Ocupamos 2 platitos. Ocupamos una tijera y la imagen de una pizza para que sea más interesante partir la pizza, ¿verdad? Ponemos los 2 platos juntos. Y con la tijera calculo el centro.
Y con mucho cuidadito vean lo que hago. La ventaja es que estos platos son fáciles de cortar. Voy cortando. Y tengo el centro. ¿Cuántos platos partí al mismo tiempo? 2. Ahora los separo. Los 2 me quedaron iguales. El truco está en que yo pongo uno sobre otro y vean qué fácil. Se tapan como son iguales. El detalle es que el plato sea igual. ¿Quieren probar ustedes cómo será de la vuelta? Vean, aquí es para comer pizza. Aquí podemos decir que alguien... ¿Cuánta pizza se comió alguien? La mitad. La mitad de la pizza. Ven que es sumamente sencillito. Y Gwendolyn, siente cómo es fácil o es difícil darle la vuelta. Dele, hágalo usted. El truco está aquí, moviendo este. El que está arriba es... Então, aí, pessoal, tem mais uma sugestão de atividade, né, que dá para ser realizada aí com os alunos, é um pratinho descartável, né, e fazer essa divisão. Pode ser o desenho da pizza, pode ser só o desenho aí, como está nessa imagem, né, um terço, um quarto lá, igual a leitura que nós fizemos lá do livro do Pirulito do Pato, que também vai ser disponibilizado para vocês, tá? Para os alunos aí poderem entender com um pouco mais de facilidade aí o contexto de fração e das medidas fracionárias aí mais usuais, tá? A gente fala do sistema monetário, né? Mas a questão das partes, das frações mais usuais, ela começa já a aparecer no terceiro ano, então são indicações aí de atividades que dá também para ser realizada aí a partir do terceiro ano também, tá bom? Pode passar o próximo slide, Kleber, por favor. Também deixo como indicação, essa professora Ângela, ela tem uns vídeos muito bacanas, né, falando aí sobre fração, aí tem outros vídeos dela que ela está falando, não, esse que nós assistimos é sobre fração equivalente, né, para a gente entender um pouquinho o contexto que eu apresentei no livro, mas tem outros, uma linguagem mais simplificada, com o sistema monetário, com a representação decimal, que tem atividades lá tanto no EMAI do quinto ano, quanto no Aprender Sempre do quinto ano, para transformar a representação fracionária em decimal. E aí tem vídeos do canal da professora Ângela, que ele é bem bacana para nos ajudar, nos apropriar cada vez mais desse conceito aí para estar trabalhando com os alunos, tá bom? Então é isso que eu gostaria de estar contribuindo hoje com vocês, gostaria, né, de abrir agora para a nossa interação, o que vocês acharam, sugestões, né? Precisa aprofundar um pouco mais esse tema. Eu gostaria de ouvi-los, né? Essa questão do feedback, que ela é muito importante para a gente saber se a gente está conseguindo o nosso objetivo, que é dar subsídio para vocês e garantir a formação continuada, né? E, como sempre, as sugestões aí para próximas TPCs EMAI, tá bom? Passo a palavra a Kleber, quem pode aí interagir com a gente agora. Temos mãos levantadas, a professora Iraneia, por favor. Professora Iraneia, ative seu áudio. Desculpa, gente, eu tinha caído. Eu caí e retornei. Bom, professora Amanda, eu estou sendo um pouco intrometida aqui, né? Não sou dos anos iniciais, mas eu não posso, assim que a senhora falou, quem quiser dar seu feedback, comentar, eu vou comentar como espectadora, como pessoa que não tem conhecimento dos anos iniciais. Vou comentar em termos de metodologia, né, o que a senhora trouxe. Olha, eu achei, assim, fantástica a sua formação. Então, parece que, como assim, né? Ela não é dos anos iniciais, quem tem que falar somos nós, mas eu estou tão empolgada aqui com esse entrelaçamento que a senhora fez, com essa contextualização, eu me senti, assim, motivada a querer falar logo. Então, eu acho que é isso que nós precisamos mesmo, nós precisamos de uma formação que nos permita fazer essa relação entre o que existe no mundo real, que seja lá a geladeira do aluno, ele talvez não vá poder ir para fora do país para ver a neve, mas ele tem a noção
de uma geladeira, de um congelador. Então, quando a senhora fala isso, a senhora trabalhou a questão da fração, dos números racionais, eu acho que é um componente, é um conteúdo, vamos dizer assim, né, nas linguagens lá mais antigas que a gente usava, conteúdo mesmo, né, enfim. Ele é um conteúdo que ele não é tão simples, mas do jeito que a senhora trouxe, né, começando lá da história do patinho, né, do pirulito do pato, exemplificando com imagens. Então, fez com que, por exemplo, eu pudesse entender um pouquinho mais. Então, eu fico imaginando que com os nossos alunos, esse tipo de trabalho, em que se trabalha a questão da contextualização, do que eles têm lá na casa deles, uma história lúdica que ajuda a ficar na memória. E essa relação entre os números e todos esses elementos, com certeza vão fazer com que o aluno possa perceber que matemática, ela não é simplesmente um componente curricular para ser ensinado na escola, que a matemática está na nossa vida, está em coisas do dia a dia. Eu acho que é isso, assim, que me deixou bem encantada, né? Eu acho que essa é a palavra, encantamento. Eu fiquei bem encantada, embora, repito, não tenho, assim, conhecimento praticamente nenhum, né, em termos de conteúdo dos anos iniciais, o meu conhecimento, não trabalho com isso hoje, mas do jeito que foi abordado, eu acho que qualquer pessoa pode entender e pode ter uma visão geral do que se pretende passar, tanto aqui no EMAI, no Aprender Sempre, ou seja, no currículo, né? Tanto em recuperação quanto no conteúdo curricular, vamos dizer assim, padronizado. Então, é só agradecer mesmo, viu, professora Amanda? Obrigada por essa formação que contribuiu tanto para o meu crescimento também enquanto docente. Muito obrigada, passo a palavra. Professora Amanda, seu áudio está desligado. Ah, ligou. Obrigada, Iraneia, né, pelas suas palavras. Saber que consegui, né, atingir aí o meu objetivo e saber que a minha vinda, né, para cá não pode e nem deve ser em vão, né? Então, esse é sempre o meu propósito, né? Foi muitos dias aí de trabalho, de pesquisa, de estudo, para poder contribuir, né? Dar subsídios, dar suporte e espero sempre contribuir dessa forma, né? Não perder o elo com a escola, não perder o elo com a sala de aula e do que os nossos professores realmente precisam, né? Para dar continuidade aí ao papel e ao processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Mais alguém, Kleber, interagiu no chat, como foi, né? Para eles e para o próximo EMAI também, o que a gente tem aí de contribuição? Hoje eles estão meio tímidos, as professoras, ninguém colocou nada ainda. Nenhuma mão levantada. Ai. Então, não contribuiu, foi difícil o tema, no próximo TPC, olha, não ficou claro para a gente, precisa aprofundar um pouco mais. Eu acho importante, né, esse feedback, já que nasceu de uma conversa do último TPC, né, para trazer para a gente estudar. Quem, né, não quiser falar, se pronunciar, mas acho importante, pelo menos, colocar, né, no chat o que iremos estudar para o próximo EMAI, né? Eu também gostaria de saber, tem que ser sempre para atender uma necessidade da rede, uma necessidade de vocês, professores, tá bom? Temos uma mão levantada, a professora Rafaela. Oi, bom dia. Levantei a mão, na verdade, para agradecer a formação mais uma vez. Acho que foi muito enriquecedora para todos nós, né? Com certeza contribuiu muito para a prática em sala de aula, para a nossa formação, né? Então, agradecer em nome da Escola Clay
Amanda, muito boa a formação mais uma vez. Muito obrigada, viu? Passo a palavra. Obrigada, Rafaela. É muito importante, gente, esse feedback de verdade, assim, né? Eu sempre gosto muito de ouvir, né? Para isso que todos nós, né? Deus foi tão perfeito na sua criação, né? Que a nossa habilidade maior tem que ser ouvir, escutar, né? Escutar com atenção. Mas, assim, eu sempre tenho essa sugestão, né? De trazer para o próximo EMAI o que a gente pode estudar, porque a sala de aula, ela é o nosso laboratório, é onde tudo acontece, né? Então, eu não quero, assim, jamais perder esse foco, né, e perder esse olhar. Por isso que eu sempre, né, peço essa devolutiva aí para vocês, tá bom? Professora Então, Amanda, a Marina, a Solange, também a professora Sheila, também agradeceram muito, excelente formação, contribuiu muito, muito proveitosa. Então, elas estão comentando aqui no chat. muito obrigada, caras colegas. É o que sempre seremos, né? Estamos todos colegas aí de profissão, estamos no mesmo barco, temos o mesmo objetivo em comum, apenas estamos desempenhando funções diferentes, mas o nosso objetivo é em comum, é sempre o mesmo, tá bom? Sugestão para a próxima formação? Ainda não, temos 3 minutinhos para sugestões. Rosimeire também agradecendo a formação, ótima formação. A professora Marina colocou aqui figuras geométricas. Olha, acho que ela não a conheço assim tão a fundo, a professora Marina, acho que é no 4º ano, está lá no Raposo, se eu não estiver enganada. Então, vamos lá, como a gente tem 3 minutinhos aí para finalizar, professora Marina, obrigada pela sua contribuição. A minha sugestão no nosso próximo encontro é também trabalhar 2 atividades do EMAI, que eu já tenho, assim, né, estudado um pouquinho, de forma articulada com a disciplina de educação física, né? Então, assim, como que essas 2 disciplinas podem se conversar de forma articulada, e as 2 que, né, eu já evidenciei no EMAI que dá para fazer essa articulação, como aí da geometria, tá bom? Então, assim, essa é a minha sugestão, mas foi de encontro aí com a sugestão da professora Marina, mas se mais alguém tiver uma outra sugestão, né, a gente pode estar trazendo também para o próximo EMAI, tá bom? Obrigada, professora Marina. A nossa colega do núcleo, a Daniela, também parabenizou muito pela formação. Então, se todos estiverem de acordo, dão um joinha no chat aí, dão ok, né? A gente fica com essa sugestão para a próxima. Tá ótimo. Obrigada, Dani. Nem sabia que você estava aqui compartilhando com a gente. Obrigada pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigada. A Rosimeire concordou, deu um joinha. A professora Rafaela também acha uma ótima sugestão. E fica aí meu convite, né? A gente vê aí com a Rafa, com a Karine, né? A questão da carga horária dos professores de educação física, como que nós podemos fazer, né? Para eles participarem do nosso próximo EMAI. É muito importante que eles participem, né? E aí, sempre respeitando a carga horária deles, né? Para complementar no outro TPC, mas seria fundamental que eles participassem com a gente, então. Tudo bem, meninas? Fica aí o nosso convite e a possibilidade, né, dentro aí do que temos um respaldo na legislação, para que os professores de especialista de educação física participem, então, do nosso próximo EMAI, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos, forte abraço e até o nosso próximo EMAI. Passo a palavra. Obrigado, professora Amanda. Agradecemos também a todos os professores, coordenadores presentes,
A diretora do núcleo também presente aqui, também contribuiu com um comentário no final, a professora Iraneia, colega PCNPs, os PCNPs que estão presentes também aqui na nossa ATPC de hoje. Ficamos felizes de ter bastante professores acompanhando hoje, é muito bom. Isso é muito importante para nós também, como para vocês também. Agradecemos a todos são convidados para a próxima ATPC, que será disponível logo após, iremos disponibilizar a lista de presença e a gravação. Assim, quando a gravação estiver disponível na plataforma Teams, iremos fazer a edição dela para poder colocar no canal do Núcleo Pedagógico, no canal do YouTube do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino. Estará disponível para todos, junto com o material PPT também, que estará disponível no Drive para todos, com os links dos vídeos também. Então, damos por encerrada a nossa ATPC de hoje. Professor Irané, tem mais alguma palavra? Gostaria de dar mais alguma palavra final? Deixa eu ver. Acho que ela está presente. Não. Então, sem problema. Iremos encerrar a gravação e dar por encerrada a nossa ATPC de hoje.